Olá, meus caros. Nessa oportunidade, vou trazer uma resposta bíblica à indagação. Será que existe pastor na Bíblia e o seu significado? Outrora eu falei sobre essa temática, mas do viés subjetivo, ou seja, da minha própria opinião acerca do termo pastor e também refutando o significado pejorativo que o senso comum dá a pastor. Qualquer um que está com uma Bíblia na mão ou orando é pastor, e sem falar dos escândalos que esses famosos pastores, entre aspas, acabam dando, e pessoas mais simples ou que não professam a fé acabam generalizando e achando que de fato é aquele o pastor, ou seja, elas se valem do estereótipo de pastor. E eu refutei naquela ocasião isto. Não estava dizendo que não existia termo ou a palavra pastor na Bíblia, mas a gente vai examinar se é que existe mesmo, porque também tem uma outra coisa, um outro detalhe muito interessante que eu vou trazer. Vamos ler versículos bíblicos. Praticamente a primeira menção de pastor, leia-se, né? Pastor de ovelhas, da profissão pastor de ovelhas, porque tem a profissão, existe o cargo eclesiástico, existe o simbolismo da própria palavra pastor, ou a metáfora. Tanto é que em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em João 10:10, o ladrão vem senão a roubar, a matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. E ali, a partir do capítulo 10, nos seus versículos, vai falar que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, no Velho Testamento se falava de Deus como bom pastor e no Novo, Jesus como bom pastor, ou o pastor que está acima de todos. Mas também é falado do outro tipo de pastor no Novo e no Velho Testamento. E praticamente a primeira menção no sentido metafórico, no sentido de liderança, é em Jeremias 3,15, que nos diz: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacenta a consciência e com inteligência. Outro versículo que se encontra também no livro do profeta Jeremias. Jeremias 23:4. E levantarei sobre eles pastores que apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então aqui dá para entender que o Senhor, utilizando um profeta, estava propondo que no futuro iria levantar pastores para, de fato, apacentar a sua casa, a sua, não era igreja, era nação israelita. Muito bem. Temos, portanto, o termo mencionado na Bíblia, pastor, no Velho Testamento. Agora nós vamos para o Novo. Lá em Efésios 4:11. Efésios 4:11, nós temos uma referência sobre pastor. Vamos ler o versículo que nos diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então tem a menção de pastores. Vamos agora para, também no Novo Testamento, Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E no mesmo capítulo, só que no versículo 17, nos diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil.
Agora, o curioso, como eu tenho a Bíblia da versão inglesa, é que no lugar de pastor aqui em Hebreus está líderes, lideranças, não está pastores. Então nós podemos entender que o significado de pastor é de um líder, daquele que cuida, que zela, que está à frente de um trabalho, no caso da obra de Deus. Então, é óbvio que a Bíblia fala do termo pastor, desde o Velho Testamento, e também dá uma noção de conceito, de significado do termo de pastor. Agora, cabe a crítica, é que existe, como eu falei naquele vídeo, muitos que querem se gabar pelo rótulo, pelo cargo eclesiástico de pastor, que vai de denominação para denominação, e que eles até mesmo acham que são superiores a Deus, ao povo, que todos devem lhe obedecer, lhe servir, que eles são os ungidos e aquela pataquada toda. Não é bem assim, não. Porque, como eu disse naquele vídeo, Pedro foi indagado por Cristo: tu me amas? 3 vezes. Cristo fez isso, obviamente, para que Pedro lembrasse das 3 vezes que negou a Cristo antes de cantar o galo. E assim, Pedro repetiu até tristonho na última vez que amava o Senhor. Respondeu que amava. Pois bem, se a gente fazer uma análise teológica ou até filosófica dessa sentença, dessa resposta à indagação de Cristo por parte de Pedro, nós entendemos o seguinte, que todo aquele que ama o Senhor apacenta as ovelhas, porque depois Jesus vai dizer exatamente: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E quem apacenta as ovelhas do Senhor não é só Pedro, não é só a linhagem de Pedro, porque senão a Bíblia seria de alguma maneira errada, pois o próprio Cristo nos disse: amai ao próximo como a si mesmo. Para você amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. Para você amar a Deus, você tem que amar o próximo, e assim mesmo também. Então veja, olha que encaixe perfeito. De fato, se nós amamos a Deus, nós apacentamos, ajudamos, cuidamos, zelamos do nosso próximo e de nós mesmos. Se de fato nós amamos o nosso próximo e a nós mesmos, nós, por conseguinte, amamos a Deus, porque de fato apacentamos tanto o outro, como o próximo e como a nós mesmos. É claro isto. Então, meus caros, não vão ao extremismo de achar que não existe pastor. Sim, Deus pode levantar alguns por pastores, no sentido de apacentar ovelhas, de cuidar, de zelar, de livrar do lobo devorador, de combater os erros, de ajudar, de nutrir as ovelhas. Mas isso não precisa estar ligado, atrelado a uma instituição religiosa, a um cargo eclesiástico de determinada denominação. Não precisa, porque como a própria palavra diz, ele não é o homem que deu alguns por pastores ou, em outras versões da Bíblia, líderes. Não foi o homem. E na maioria das vezes a gente percebe nessas igrejas aí que são levantados os pastores por homens, ou porque é filhinho do fulano de tal, ou porque tem quem indica, né, o QI, ou porque, no caso existe o QI, ou porque tem padrinhos, ou porque é neto do fulano de tal, ou porque recebeu a igreja como herança do seu pai, do seu avô. Não é Deus que designa esse sujeito, essa pessoa para pastor, mas sim a força do homem. E maldito do homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Já dizia o profeta Jeremias no capítulo 17, versículo 5. Não sou contra pessoas que são parentes de pregadores do evangelho pregar, ser levantadas. Não sou contra um filho de um pastor, um neto de um pastor, que a gente vê que tem um ministério, uma chamada, fazer a obra de Deus. Mas o que se percebe é justamente o contrário. Muitos não têm chamada de Deus, não têm vocação, coisíssima nenhuma, e são levantados só para defender o patrimônio da família. Então,
naquele vídeo que eu falo sobre o pastor, eu rechaço isso, dentre outras coisas. Até vou deixar possivelmente aí no card para vocês entenderem. Agora, é óbvio que existe o termo pastor na Bíblia, no sentido de líderes. Ah, mas só Jesus é o pastor. Não, Jesus é o pastor dos pastores. É o sumo pastor. Isso dá até a entender na própria palavra. Inclusive em Hebreu vai falar que Jesus é o sumo sacerdote. Sacerdote e pastor é quase o mesmo termo. Quer dizer, pessoas líderes, pessoas que estão à frente da obra, que cuidam, que ministram a palavra, que cuidam das ovelhas, que são zelosos da doutrina de Cristo, pois Deus vai buscar um povo zeloso especial de boas obras. Espero que muitos tenham entendido esta mensagem e que não caio em extremismo de dizer que não existe pastor, que é só Jesus, e também no outro extremismo, que é colocar esse pastor humano acima do Senhor, bajular ele, dizer que ele é de Deus, dizer que ele foi chamado por Deus, quando não é a maioria das vezes, é levantado pela força do homem, às vezes até por convenções corruptas, por subornozinho, por decisões de homens, nada mais. Essa é a grande realidade. Diferente da escolha de Deus, que é pelo Espírito do Senhor e pelos dons que o Senhor distribui a essa própria pessoa que é levantada por Ele. Deus abençoe e até uma próxima.